Eu vou falar um pouco de sistemática. Espero que eu consiga atender algumas das expectativas que vocês possam ter com relação ao assunto. Essa que é a ideia. Eu vou abordar o tema da sistemática primeiro falando um pouquinho da sistemática como um campo do conhecimento que se desenvolveu intensamente a partir da década de 30. Eu vou falar brevemente como, até porque eu não domino muito essa parte específica do assunto. Mas depois eu vou passar para uma sessão em que vai ser, eu imagino que mais palatável para todos nós, que é da sistemática na biologia. E vou tentar encerrar esse papo falando da sistemática no âmbito escolar, deixando um pouquinho de lado a parte de como fazer isso, que talvez seja mais interessante até conversar isso pessoalmente. Eu imagino que a gente possa aprender de uma maneira mais efetiva juntos e não de uma forma expositiva. Quando eu falo em sistemática, ou quando a gente vê em sistemática em alguns meios de comunicação, talvez seja interessante definir um pouquinho do que se quer dizer, porque muitas vezes a definição do termo que está sendo usado em algum momento não corresponde àquele termo de fato. Então, para evitar esse tipo de erro de comunicação, eu quero primeiro falar um pouquinho do que seria a sistemática de uma forma geral, que é algo que foi feito por um biólogo, esse von Bertalanffy, na década de... um austríaco, se eu não me engano, na década de 30. Tem um livro dele que ficou bastante popular, mas ele acabou fazendo algumas alterações, teve até outras edições. Mas esse livro enuncia a teoria principal do Bertalanffy, que é a teoria geral dos sistemas. A teoria geral dos sistemas, ela transcende a biologia. Ela fala basicamente da natureza do conhecimento humano e como ele pode ser compreendido mais completamente. Quando a gente fala da teoria geral dos sistemas, não tem como fugir à epistemologia. O Bertalanffy ele pensou na teoria para tentar responder algumas perguntas que surgiam, isso já há muito tempo, em alguns experimentos que tinham como base um pensamento mecanicista. Esses experimentos eram feitos, teoricamente, com tudo previsto, com todas as condições adequadas, com todos os componentes ajustados, e de repente o resultado final era muito diferente, ou até inesperado, às vezes inexplicável, quando simplesmente se alterava um fator ou outro no experimento. Já é de conhecimento moderno que a interação entre algumas partes às vezes faz com que surjam novas partes antes desconhecidas. Pra gente isso já não é tão estranho assim, mas até um século atrás, ou um pouco menos até do que isso, era estarrecedor você encontrar um resultado às vezes extremamente dispar do que era planejado. Por isso que o von Bertalanffy ele tentou organizar a estrutura do conhecimento humano para ser entendida como algo bastante abrangente, tentando evitar o fechamento em poucas partes, tentando encerrar aí exatamente. Claro que é fundamental que se estudem as partes. O Bertalanffy fala que eles são fundamentais, são peça-chave para a compreensão do cenário completo. Mas ele vai além, Ele diz que quando um sistema é plenamente compreendido, ou pelo menos muito compreendido, nós devemos prever e estimar quais seriam essas propriedades emergentes. Por isso exatamente que é dito que a teoria geral dos sistemas ela envolve fases complexogênicas, ela pressupõe o surgimento de estruturas complexas dentro de outros complexos. É muito especial falar disso porque no cenário atual em que nós temos uma quantidade enorme de informações, essas informações são disponíveis para qualquer um, e as pessoas conseguem ter uma integração de conhecimento como talvez nós tínhamos há cerca de 500 ou 600 anos, em que os grandes filósofos tinham acesso a um enorme cabedal de conhecimento. Nós estamos chegando perto disso de novo, por incrível que pareça. Embora a quantidade de conhecimento seja enorme,
pelo menos existem grupos ou existem interações entre pessoas que favorecem a união disso tudo. E se não for o pensamento em sistemas, realmente essa enorme quantidade de conhecimento ela pode ser quase inútil, dado que o número de fatores e propriedades e eventos que surgirão dessa interação e desse pensar complexo é quase incalculável. Existem muitos fatores envolvidos em um sistema, seja ele aberto ou fechado. No primeiro momento, nós podemos perceber que os sistemas eles podem diferir com relação ao número de elementos ou com relação ao tipo de elementos, ou ainda em relação à forma pela qual eles se organizam ou se arranjam e acabam interagindo entre si. Um sistema, inclusive, ele pode ser, e é até esperado que seja, formado de sistemas menores, que por sua vez são formados por outros sistemas menores. E fundamentalmente nós teremos os elementos básicos uns dos outros interagindo entre si e fazendo com que outros sistemas surjam. Acaba sendo uma lógica bastante desafiadora em termos de compreensão. Mas é exatamente por isso que ela acaba sendo apaixonante também. Permite um grau de entendimento fora do comum. Até um tempo atrás realmente bastante improvável. Nessa linha, então, nós podemos falar que a sistemática ela atua nas áreas do conhecimento tão diversas quanto política, engenharia, informática, filosofia, certamente, né, filologia e outras tantas, né? Não preciso entrar em detalhes até porque seria quase que interminável essa lista. Mas para a biologia especificamente, nós teremos essas partes interagindo e fazendo aparecer novas propriedades, novos elementos e novas características em campos extremamente diversos também. E também não seria surpresa imaginar que esses sistemas acabam interagindo uns com os outros e dessa interação surgem novos subsistemas que inclusive acabam afetando eles mesmos, né? É por isso que atualmente um professor de biologia acaba sendo visto como alguém capaz de responder questões das mais inesperadas possível, né? Porque de fato nós sabemos que nossa formação pressupõe uma grande quantidade de conceitos, e esses conceitos eles são peça-chave para o entendimento de um número de fatores fundamentais para a existência do planeta atualmente. Eu chamo particularmente a atenção aqui, eu acho que vai ser apenas como exemplo, é por isso que eu estou chamando a atenção, para a biogeografia. Né? Então, quando nós pensamos em biogeografia, é um tipo de conhecimento que vai bastante além da geografia simples ou da biologia que nós estamos acostumados. Não é simplesmente também a intersecção entre esses dois campos do conhecimento, muito pelo contrário. A biogeografia ela vai lidar com aspectos históricos, ecológicos, aspectos de distribuição dos organismos no meio e como esses organismos afetam a parte abiótica. Na verdade, de uma forma rasa, podemos até lembrar a frase célebre do Krasá na década de 60, de que vida e terra evoluem juntos, um afetando ao outro, e gerando partes e consequências que afetam a ambos, né? Pensando um pouco nisso tudo, então, se nós quiséssemos fazer uma separação, talvez fosse mais fácil enumerar onde a sistemática, de fato, no mundo contemporâneo, não se aplica. Sendo tão gigantesca a área de atuação da sistemática, que aqui eu estou tratando como uma derivação da teoria geral dos sistemas, é conveniente especificar que muitas vezes nós temos que adjetivar essa palavra, né, esse campo do conhecimento. A sistemática, no nosso caso, vai ser especificamente a biológica. E o que seria então essa sistemática biológica, né? Falando em sistemática biológica, nós temos alguns temas bastante clássicos e tradicionais na história da biologia. Só para você ter uma ideia, o problema das classificações e do entendimento das relações entre os seres vivos precede inclusive Aristóteles, embora ele seja reconhecido como o primeiro taxonomista, o primeiro sistemata. Antes dele, o homem sempre esteve envolvido com questões de classificação e compreensão do mundo que o cerca. E isso não só na biologia, certamente.
Eu vou abreviar um pouquinho essa história. Eu vou dar uma esticada no tempo até a gente chegar em ordem cronológica a Darwin, Mayr e Hennig. Eu acho que 3 das mais brilhantes mentes que os biólogos já conheceram. Mesmo porque antes de Darwin seria difícil falar em biologia, antes de Darwin e Mayr, né? Acho que eles foram 2 das pedras fundamentais desse campo que viria a ser ainda identificado como uma ciência separada das demais, com uma identidade própria, né? O que muito se buscava até então é uma fonte de explicação, algo que justificasse as relações encontradas entre os seres vivos. Não só uma classificação estática, mas algo que lembrasse mais um certo dinamismo. O que faz com que esses seres vivos sejam muito parecidos, alguns deles, e outros um pouco menos, mas esses que são menos parecidos ainda são mais parecidos do que alguns outros, e assim por diante, formando como se fosse uma hierarquia de semelhanças. Darwin foi o primeiro a empregar, inclusive, se eu não me engano, lá por 1830 e alguma coisa, não foi nem no Origem das Espécies, né? Foi num caderno de anotações dele, em que ele tentava empregar a analogia da árvore da vida, em que a explicação fundamental por trás da relação entre os seres vivos era evolutiva, era temporal. Talvez fosse o principal fator, que até então não era muito considerado. O Mayr fez uma releitura dos estudos do Darwin. É lógico que não é incompatível, não são incompatíveis as conclusões do Mayr. Eu acho que foi um dos principais propulsores da teoria sintética. Mas a importância do Mayr para a biologia, ela é fantástica. Foi uma mente em que não só deu aspectos junto com outros, né, como Dobzhansky, como Simpson, deu aspectos bastante palpáveis da biologia como uma ciência não meramente descritiva, mas a falha que eles tinham, ou o problema que eles tinham, e de fato não teria como ser diferente, até pelo desenvolvimento do conhecimento até então, é que eles imaginavam os processos que estavam por trás, os fenômenos que estavam por trás do observável, mas eles eram incapazes de apresentar métodos ou raciocínios discutíveis que levassem a algumas conclusões. E quem trouxe isso para a biologia, tornando para essa área da sistemática, realmente, a sistemática biológica, com uma forma genial, muito simples e muito robusta, na verdade, foi Willy Hennig, o alemão, que ao longo da Segunda Guerra Mundial, enquanto ele servia como médico e prisioneiro, ele acabou desenvolvendo uma boa parte da teoria dele, que acabou sendo conhecida como sistemática filogenética, ele mesmo a batizou assim. O problema é que a sistemática filogenética, inicialmente, tendo sido escrita por um alemão, um alemão bastante formal e técnico, essa sistemática filogenética acabou ficando desconhecida ainda ao longo da década de 50 e caiu no gosto, e rapidamente inclusive, no gosto acadêmico apenas quando teve a sua versão traduzida para o inglês, Phylogenetic Systematics, lá pela década de, na verdade, já em meados da década de 60. E essa forma que Hennig via, que é evolutiva certamente, mas essa forma como Hennig enxergava a biodiversidade, sendo fruto de um processo contínuo evolutivo e sendo passível de ser recuperada, sendo passível de ser obtida mesmo, com um método robusto e claro e preciso, foi Hennig quem conseguiu mostrar isso. Talvez foi por isso que o método dele acabou se difundindo tanto e ele acabou sendo reconhecido como uma das maiores mentes biológicas do século passado, que acabou vindo a falecer, assim como Mayr também, já no comecinho desse século XXI. Mas todos eles, de um grau ou de outro, e daí a gente pode traçar até Aristóteles, buscavam sempre um sistema natural, um sistema que fosse universal, objetivo, testável, explicável, dedutível, e fosse capaz de prever alguns fenômenos também. E isso se torna especialmente relevante conforme o número de espécies conhecidas passou a ser tão assustador. A gente não tem meios para conhecer exatamente como funciona toda a diversidade de moléculas e células e espécies e etc. E para a gente ter palpites e ideias sobre como os processos biológicos desconhecidos operam,
é fundamental que entendamos o que rege esses níveis de organização. Volto a dizer então que até Hennig, a sistemática biológica, embora fosse vista como um campo muito produtivo e relacionado depois do século XIX com a evolução, mesmo que ainda fosse vista como importante e relevante, ainda carecia de muitos problemas, pois dispunha de paradigmas limitados e estanques. Eu vou comentar daqui a pouco que esses paradigmas são inclusive os evolutivos, muitos dos quais nós vemos nos livros didáticos e nos centros em que a academia não penetrou tanto. Faltava, isso eu já falei, mas volto a ressaltar, faltava alguns métodos objetivos e poder preditivo à sistemática. E com isso carecendo, não tendo perspectivas de aplicação, ficando de fato um conhecimento estanque, servindo pelo menos para a organização de museus e talvez alguma outra coisa de um impacto não muito grande. Com Hennig, então, podemos falar que sucedeu-se a Revolução Cladística. A Revolução Cladística, claro, tenta trabalhar com sistemas biológicos naturais, que são aqueles que serão derivados especialmente ou minimamente da concepção humana, mais fruto de uma observação, e a gente não seria tão ingênuo a falar que seria puramente observacional, porque claro que sempre tem subjetividade envolvida. Mas pela primeira vez na história, com a sistemática filogenética, ou cladística, foram vistos métodos objetivos, como eu acabei dizendo há alguns momentos. E podemos entender a biodiversidade nos mais diversos níveis. Podemos passar dos indivíduos para as populações, ou então para as moléculas, ou de repente para tecidos, enfim, não importa muito. De fato, com a sistemática nós podemos entender esses padrões e explicá-los, o que é melhor, nos níveis mais diversos que existem. E perceba que nesse momento nós voltamos rapidamente à teoria geral dos sistemas, porque a quantidade de informação que foi sendo adquirida, tanto pelas tecnologias novas desenvolvidas, ou técnicas de análise, ou estudos mais cuidadosos à luz das teorias que foram surgindo em biologia, nos subcampos como zoologia, genética, botânica, ecologia, fisiologia também, certamente, e nos últimos tempos com bastante força biologia molecular. Mas agora nós podemos entender um pouco melhor essa diversidade tão surpreendente e também podemos imaginar quais são os impactos desse conhecimento e como ele, ou a interação entre esses ramos do conhecimento, pode nos fornecer pistas ou elementos ou até mesmo evidências bastante contundentes acerca de alguns problemas que envolvem seres vivos, Aqui eu coloquei de novo para deixar bem demarcado que o paradigma em que se opera atualmente é o paradigma evolutivo, portanto a sistemática filogenética ela opera segundo esse paradigma, mas a sistemática de uma forma geral ela independe da evolução. A teoria dos sistemas ela pode operar em qualquer paradigma. Disso então nós entendemos que a sistemática filogenética trabalhando dentro da evolução faz com que as suas teorias ou seus postulados ou então as suas premissas mesmo sejam plenamente coerentes com um arcabouço de conhecimento moderno e contemporâneo. Eu disse há alguns instantes que, embora no comecinho já, na verdade do século XX, no comecinho do século XX, nós tínhamos uma adesão bastante significativa com relação à teoria da evolução, e ela ainda foi transformada pelo neodarwinismo com a genética e depois foi incorporada com muitos outros fatores, não vou entrar em detalhes agora, mas formando aquilo que nós aceitamos hoje como a nova síntese, a teoria sintética da evolução. Mas é muito importante perceber que ainda, especialmente na primeira metade do século XX, nós tínhamos uma concepção de evolução que ignorava até algumas das ideias do Darwin. O determinismo, essas figuras que lembram a grande cadeia do ser com um propósito, com uma finalidade, um objetivo final. Mas essa tendência de que os organismos estão sempre progredindo, e o progresso é uma palavra muito forte e que se choca com a ideia de evolução. Mas esse tipo de pensamento era bastante difundido. E eu cito como exemplo a obra do Stephen Jay Gould, e ele comenta inclusive nessa própria obra, nas edições posteriores, que quando foi traduzida para
e eu estou falando especificamente da obra conhecida como Wonderful Life, eu não sei como ela foi traduzida em português, mas ele comenta até que de forma cômica, acho que até que ele levou na esportiva, mas Gould ele cita que alguns dos seus livros tiveram em sua capa, nas versões traduzidas, figuras como essa. Justo ele que, no miolo do livro, discute e critica profundamente essa visão da evolução, que infelizmente perdura e permanece no conhecimento popular, na mídia. Se você, por exemplo, digitar a palavra evolução no Google, talvez uma das figuras que mais apareçam seja algo desse tipo. Infelizmente, nós percebemos que isso ainda de alguma forma aparece no conhecimento escolar, embora não de forma explícita, mas na linguagem. Talvez ao longo da apresentação fique mais claro e eu consiga me fazer mais claro com alguns elementos que eu traga na sequência. Faz algum tempo já que esse tipo de pensamento evolutivo começou a ser abandonado na academia. Esse algum tempo que eu digo já talvez seja equivalente a uns 60 ou 70 anos. Eu chamo esse período de proto-evolutivo, e ele acabou sendo exterminado após a popularidade ou popularização da obra do Hennig, mas acabou definhando entre 60 e 70, tendo alguns trabalhos ainda no comecinho da década de 80. Isso no cenário acadêmico. Ideias como espécies ou grupos de organismos superiores e inferiores, ou fósseis vivos, elos perdidos, a ideia do gradualismo obrigatório, que a evolução é necessariamente gradual e lenta, o que fazia parte do corpo teórico inicial da teoria sintética. As noções teleológicas, o determinismo também, que eu acabei de mencionar, ou a relação da aleatoriedade com o transcorrer dos processos evolutivos, não era vista com muita clareza, e isso inclusive foi usado pelos criacionistas fixistas. É bom fazer essa distinção. Mas pelos fixistas era apontado como uma incoerência, uma incompatibilidade, quando na verdade, se a gente pensar um pouquinho, faz muito sentido entender que a evolução não é aleatória. Ela tem impressões e tem resultados bastante predizíveis até. Ideias de transformismo também, ou ancestralidade contemporânea, o conceito de primitividade como algo ainda não pronto, algo ainda incompleto ou menos adequado, também isso fortemente ligado à progressão e ao determinismo que eu tinha acabado de falar. Os centros de origem na biogeografia que atravancam o conhecimento de como os seres vivos operam. Se vocês ouviram um latido, esse foi meu cachorro. Vou tentar pedir para que ele fique quieto. Acho que talvez tenha dado certo. Espero que ele fique silencioso. Voltando ao assunto, esses centros de origem, então, eles são um enorme problema para o entendimento de como os seres vivos operam e operaram na Terra. E ainda outros conceitos, todos recheados de hipóteses ad hoc, que de fato apresentam-se como um grande empecilho para o desenvolvimento da ciência. As noções evolutivas que começaram a surgir com Hennig e depois com muitos outros que vieram na sequência, como Ferris, como Rosen, como Nelson, Plotnik. Essas noções de evolução, elas estão plenamente recheadas de inovações na forma como se entende o conhecimento, inovações epistemológicas que começaram a sofrer um impacto severo com os trabalhos de Popper. Olhando de um jeito direto, podemos falar que, no mínimo, essa segunda etapa da evolução, que começou a pegar fogo realmente a partir da década de 60, tem pelo menos um olhar filosófico muito mais aprimorado do que o seu antecessor. Claro, quase eu deixo passar, mas é fundamental falar, já que eu toquei no assunto, que a sistemática filogenética opera com a ideia de parcimônia, e isso é um princípio básico de todas as ciências, que vem desde Ockham, se eu não me engano, ainda no século XII. Chegamos finalmente a uma visão da evolução que é a mais corrente hoje em dia, é a que mais se usa, que é o pensamento cladista. Eu não encontrei uma forma melhor para traduzir essa expressão, que na literatura estrangeira é tree thinking, talvez um pensamento em árvore.
Na cladística, nós consideramos não só um eixo, que é o eixo morfológico. Os pensadores evolutivos do comecinho do século passado, é claro que eles levavam em conta a evolução. Viam no tempo um fator especial. Mas talvez por uma inércia intelectual, é difícil explicar, mas eles estavam ainda contaminados por pensamento, contaminados entre aspas, claro, mas ainda estavam impingidos dessas noções pré-evolutivas da biodiversidade. Tanto que era muito comum fazer representações como aquelas de uma espécie qualquer de macaco ficando cada vez mais ereta até que se transformasse no homem. Nesse tipo de representação nós temos apenas um eixo, que é o morfológico. Talvez, de alguma forma, esperando que o interlocutor subentenda o tempo. Na sistemática filogenética não há espaço para isso mais. Nós vemos que tanto o tempo quanto a morfologia devem ser consideradas e de modo preciso. Nós temos dois exemplos de cladograma, colocando lado a lado duas teorias que inicialmente eram colocadas como antagônicas ou concorrentes, né, do equilíbrio pontuado e do gradualismo, mas hoje temos evidências favoráveis, tanto no aspecto teórico quanto no prático, de que os dois podem existir, os dois processos podem existir, os dois mecanismos não são excludentes. Eu só vou fazer uma pausa aqui para... foi uma promessa que eu tinha feito de elucidar um probleminha sobre os ancestrais. Isso, inclusive, fortalece as ideias de fósseis vivos e elos perdidos e outras inadequações no paradigma evolutivo atual. Quando encontramos um fóssil, por exemplo, seria extremamente afoito nós chamarmos esse fóssil de ancestral. Especialmente quando seria quase impossível se apontar uma evidência de que, de fato, aquele crânio, aquela ossada é de algum ancestral. Nós não temos como saber isso, a menos que tivéssemos uma máquina do tempo ou um registro escrito confiável sobre aquele acontecimento. Que é o que encontramos, por exemplo, em um cemitério humano. Em um cemitério humano você pode encontrar diversas linhagens e através dos sobrenomes ou eventualmente do relato de uma pessoa ou outra, você pode chegar à conclusão que de fato aquele era um ancestral de um outro que ainda vive até. Mas quando nós falamos dos restos de organismos vivos, né, os fósseis, de fato não há como, dificilmente eu diria, há como você apontar para um deles e falar, olha, aqui está um ancestral. Isso fortalece alguns problemas conceituais que eram apontados de fato como problemáticos e não sem razão por aqueles que criticavam e criticam ainda a evolução. Na incapacidade operacional, na incapacidade metodológica e talvez na impossibilidade mesmo de conseguirmos decidir quais são os ancestrais, a sistemática moderna ela abandona completamente esse tipo de visão. Quando nós encontramos uma espécie não mais vivente, simplesmente o que podemos saber são as relações de parentesco dela com as outras, tanto extintas ou viventes. Isso podemos fazer. E até podemos imaginar, através de algumas técnicas bastante elegantes, umas técnicas muito objetivas até, podemos estimar ou até mesmo representar graficamente como seriam os ancestrais. Mas jamais poderemos nomeá-la, ou identificá-la, melhor dizendo, como sendo um desses, por exemplo, que já não estão mais vivos. Esse foi um breve parênteses, mas estamos prestes a presenciar uma revolução novamente do conhecimento sistemático, evolutivo e biológico. Estamos num ponto em que estamos transcendendo a cladística mais uma vez. Mais um tipo de revolução, talvez não a ponto de fazer uma ruptura de paradigma. Perceba que eu fui para uma outra dimensão aqui. Já temos 3 ou até mais dimensões. Quando começamos a perceber as inter-relações entre as linhagens de seres vivos. E Lynn Margulis trouxe muitos elementos que acabaram sendo explorados por outros pesquisadores como Archibald. Mas todos eles acabam interagindo entre si e promovendo mudanças nos outros. De forma que se nós entendemos exatamente os processos evolutivos que operam em um, fica mais fácil entender os mecanismos que operam nos outros. E esse não é um pensamento que encerra assim em si mesmo. Pois quando nós entendemos os processos que atuaram nas formações desses padrões, nós podemos entender o ambiente que nos cerca, tanto no contexto biótico quanto no abiótico também. Eu já deixei isso claro, talvez, imagino que sim, pelo menos. Mas podemos compreender o ambiente de uma maneira muito complexa e coerente com o conhecimento atual.
E não surpreendente, né, já que ela está vigente com tudo isso, de modo bastante operacional e tecnológico. Acabamos de ver então que a escola, se deixada por conta própria do jeito que está, talvez esteja ficando 2 degraus para trás, 2 patamares atrás. Na velocidade em que a ciência se desenvolve atualmente, é inaceitável esse distanciamento do conhecimento biológico acadêmico para o escolar. Em qualquer área nós percebemos, tanto na química ou na física, que as revoluções científicas ou as novas descobertas, elas chegam a demorar talvez 20 ou 30 anos para serem acomodadas no conhecimento escolar. Mas o que nós estamos vendo é um atraso de mais de meio século e que já está se tornando atrasado em um 2º grau ainda. E imagino que isso deve ser algo que, se a gente pretende formar cidadãos operantes numa cultura científica ou mesmo numa sociedade pensante, isso é algo que nós temos que combater de algum modo. Não vai ser o momento agora de entrar em detalhes sobre isso, e o assunto também é bastante extenso, mas novas evidências ecológicas ou de biologia evolutiva do desenvolvimento, sobre a biogeografia, que eu já mencionei várias vezes ao longo dessa apresentação, e não à toa, porque de fato acaba sendo uma das peças-chave em termos de conservação e uso dos recursos naturais, e também da epigênese, e ainda outras. Se a gente for imaginar a forma como é vista aquela dicotomia clássica e um tanto simplista das teorias evolutivas, lamarckismo versus darwinismo, acaba sendo, no mínimo, algo bastante improdutivo, mesmo porque hoje nós sabemos que, de fato, algumas transformações são adquiridas ao longo da vida desse organismo e são transmitidas para a prole, e isso é selecionado também e não pode ser descartado. Se é mais ou menos comum depende de mais estudos ainda, mas acontece, é possível. E eu só ressaltei a epigênese porque, de fato, se conhece que na complexidade da interação desses fenômenos macro e microscópicos surgem novos, voltando à ideia da teoria dos sistemas, né? Surgem novos elementos e novos fatores que são passíveis de seleção, sim, e determinam muitas vezes o curso evolutivo, a extinção ou mesmo as relações ecológicas entre as espécies e a forma como elas influenciam a história do meio ambiente. Dito isso tudo, chegou o momento de nós pensarmos se vale a pena levar a sistemática de modo mais efetivo para a escola. Antes disso, nas ciências em geral, já deu para perceber que a sistemática ela está em busca de sistemas naturais, isso há muito tempo já, mas também sistemas operáveis, testáveis, consistentes e coerentes com as teorias vigentes, e também passíveis de discussões objetivas, evitando aquelas disputas baseadas em retórica ou em discursos de autoridade, na qual a razão ou o conhecimento acaba caindo em 2º ou 3º plano, que acabou sendo, de fato, uma das principais queixas dos cientistas e dos filósofos naquela época, que eu acabei denominando aqui de uma forma talvez grosseira de proto-evolutiva, mas que é a escola levada por Mayr, Simpson e Huxley também, por exemplo. Pensando no holismo teórico, é muito favorável entender a função da sistemática. Afinal de contas, se nós procuramos integrar os conhecimentos de maneira irrestrita, nada mais conveniente do que pensar em termos sistêmicos. Além disso, ainda tem a produção de tecnologias com alto poder explicativo e preditivo e muito funcionais nos modelos modernos do conhecimento. E é fundamental que a sistemática também permita à ciência efetuar compreensões e manipulações eficientes dos recursos existentes ao nosso redor. Na biologia, talvez seja um pouco mais nítido perceber a importância da sistemática, mas é ela que permite a compreensão, por exemplo, de padrões contingentes, que é o que a gente percebe. Esses são os dados prontamente observáveis. Lembrando o esqueminha das bonecas russas, chega a ser quase fractal, eu diria, o modo como a biodiversidade se apresenta. Existem semelhanças, existem diferenças dentro das semelhanças, mas aquilo que é semelhante, de repente, num nível menor, possa se mostrar bastante diferente e vice-versa. E eu digo especialmente contingente porque esses padrões, na forma como se organizam, eles são determinantes dos elementos subsequentes. E no caso, como a gente está pensando num paradigma evolutivo, seria nesses padrões posteriores, temporalmente especialmente. E a sistemática que permite a gente entender
a importância ou a relevância da biodiversidade, inclusive para a ecologia ou para os pensamentos ecológicos ou para os pensamentos de sustentabilidade. Eu vou tentar deixar isso mais claro. É de senso comum, quase, pelo menos entre os biólogos, que o número de espécies conhecido, que no momento não chega a 2 milhões, possa de fato ultrapassar os 5, 8, ou segundo algumas previsões mesmo, os 30 ou 100 milhões de espécies. Isso sem olhar com muita atenção as arqueias e as bactérias, e mesmo os vírus, né? Pois esses todos, eles apresentam uma diversidade tão estonteante que já chegou a colocar em xeque mesmo a concepção que alguns imaginaram do que seriam as espécies. E sem muito exercício conceitual e filosófico, daria para defender que, de fato, cada um desses tipos de indivíduos de reprodução assexuada pode se constituir em uma espécie, o que faria com que o número de espécies existentes no planeta chegue a um número praticamente inconcebível. Dado esse número enorme de espécies, a gente imagina que os processos que ocorrem entre esses indivíduos, dentro deles, em seus componentes microscópicos ou em uma escala micro ou macroecológica, o número de componentes desse cenário é avassalador. Entretanto, nós estamos passando por uma perda e devastação de biodiversidade jamais vista, o que causa um impedimento taxonômico. Não sabemos ou não conhecemos o volume, o montante de espécies que desaparecem pela nossa ação impensada. Entretanto, se nós tivermos um olhar sistematizador que leve em conta as teorias evolutivas atuais, que leve em conta as teorias ecológicas atuais, que leve em conta, de uma forma geral, a complexidade da vida, se nós ignorarmos isso, nós corremos um grande risco, um enorme risco, na verdade, de tornar a sustentabilidade algo impraticável, já que somos completamente dependentes do meio biótico da Terra e de qualquer outro lugar do espaço também. E se nós também formos por um outro lado, a sistemática filogenética ela é importante na biologia e também não chega a ser uma novidade. A simples digitação dessa expressão sistemática filogenética, sem aceitar sinônimos ou termos semelhantes como a cladística, resulta em mais ou menos 300 mil ocorrências no Google acadêmico. Estou falando, portanto, de revistas científicas, de artigos, fora esses periódicos também, até eventualmente de alguns livros. Portanto, já é quase um conhecimento popular no mundo acadêmico. E uma outra questão que torna a sistemática extremamente importante no cenário das ciências biológicas é que permite as explicações últimas, as explicações complexas e que tentam abarcar uma quantidade de fenômenos surpreendente. Eu vou tentar dar um exemplo muito simples e talvez seja uma aproximação que chegue a ser tosca até. Mas se nós perguntamos por que o navio afundou, as respostas podem ser muito rasas e podem satisfazer talvez as mentes menos necessitadas de uma profundidade intelectual maior, mas acaba também tendo uma relevância em termos de conhecimento muito pequena. Você poderia responder essa pergunta de por que o navio afundou de uma forma rasa, dizendo algo como por que entrou água nele, ou talvez por que seu casco foi rompido, e que não permite entender exatamente a complexidade do evento. E isso a gente pode, inclusive, jogar para uma pergunta biológica facilmente. Então, por que as trepadeiras têm flores, mas as samambaias e os cães não? E qualquer outra pergunta do tipo pode ser respondida de uma forma funcional, de uma forma rápida ou breve, mas de forma alguma chega a contemplar toda a capacidade conceitual e explicativa que esses fenômenos apresentam, à luz do conhecimento que o homem já adquiriu ao longo desses muitos anos de investigação e reflexão no mundo em que ele vive. Na escola, então, existem muitos fatores que tornam a sistemática relevante. Ela permite, grosso modo, abordar a biologia de forma útil e atual. E isso acaba sendo um fator bastante atrativo, um apelo grande para os alunos. Talvez um dos fatores que acabe assustando ou afastando os alunos do interesse na aula é simplesmente o fato de que aquele conhecimento se mostra totalmente desconexo com a própria mídia ou a informação que ele recebe em outros meios. Na internet, em jornais, em revistas ou em propaganda, sabe-se lá o quê. Se a gente perde essa ponte, de fato, ele começa a perceber que aquele conhecimento todo possa ser até descartável.
Eu vou tentar passar em alguns rápidos subtemas para tentar explorar um pouquinho como a biologia pode se apresentar de um modo útil ou atual. Por exemplo, enfatizar a memorização de nomes de categorias no contexto atual da biologia é completamente desnecessário. Nenhum taxonomista ou sistemata que se preze atualmente preocupa-se com esses nomes de categorias, porque a quantidade delas e a velocidade com que elas mudam é tão grande que tornaria realmente um empecilho, um entrave ao desenvolvimento do conhecimento. Disso também segue que talvez não faça tanto sentido assim resumirmos a biodiversidade a tabelões, que de fato reúnem muita informação, mas essa informação não aparece. Tem dois problemas. Ela não aparece apontando claramente quais são as relações entre os seres vivos e também não permite o entendimento global do processo. Não permite a percepção do que gerou aqueles fatores ou aquelas características que estão sendo vistas. Você acaba reduzindo a biodiversidade a algo estático e fotográfico, ao invés de um filme. As questões da homologia, de fato, são muito importantes. São elas que permitem entender a organização biológica da vida, a organização dos padrões corporais e padrões fisiológicos e comportamentais ou as relações ecológicas dos seres vivos. E isso, claro, depende de um fator exclusivamente evolutivo. Pensamos também que a sustentabilidade envolve certamente a biodiversidade. Não há como descartar. Sem a biodiversidade seria simplesmente impossível haver sustentabilidade. E não há como compreender e lidar com a biodiversidade sem um olhar sistemata, apurado e condizível com as teorias vigentes. Eu coloquei mais alguns outros elementos, mas talvez não valha a pena entrar em muito detalhe agora. Mas o importante é pensar que devemos preparar de fato, em todo caso, alunos como protagonistas e cidadãos que possam atuar e modificar o mundo em qualquer área que ele vá atuar. É importante que ele saiba atuar operacionalmente, que ele não se torne ou não se veja subitamente como um leigo ou um iletrado biológico ou até pior, né? Não se perceba dessa forma e acabe tomando decisões que têm consequências bem desagradáveis no futuro. É importante pensar, então, no final das contas, e eu volto para a ideia da sistemática, não só a sistemática biológica, mas o interessante é que os alunos vejam de fato os padrões, saibam ver os padrões e talvez prever alguns retalhos a partir deles. Mas se nós nos enfocarmos nos retalhos, eles jamais serão capazes de perceber os padrões porque são incapazes de ver as propriedades que emergem da interação entre os retalhos. Indo um pouco mais para o aspecto da aprendizagem, né, uma parte mais pedagógica talvez, trabalhar com a sistemática favorece o pensamento em rede, menos fragmentário, é o que eu acabei de dizer. Permite também a compreensão do mundo com modelos funcionais e poderosos. Ajuda a mobilização de várias competências. A gente pode talvez fazer algumas práticas depois para testar isso, mas a gente pode perceber, dentre essas competências, habilidades múltiplas como relatar, discutir, raciocinar criticamente, estimar, extrapolar, abstrair, integrar talvez, contextualizar certamente, a gente até pode ajudar um pouquinho quanto a isso, mensurar, né, mensurar a diversidade, mensurar as variáveis, estimar a dimensão de um sistema, fazer descrições ou observações, analisar e sintetizar certamente, né, isso choca-se prontamente com a ideia de padrão e diversidade, raciocinar de forma filosófica e argumentar também sistematicamente, fazer comparações, ou então relacionar, ou inferir por meio de um método objetivo, algo muito interessante, em qualquer área também, ou não direi em qualquer, porque eu não tenho um conhecimento tão amplo assim das outras áreas, mas certamente em muitas áreas do conhecimento e da atuação humana. E nós podemos até pensar num raciocínio matemático e lógico, né? Estaremos lidando com matriz, com pares ordenados, com probabilidade, com a teoria intuitiva dos conjuntos, que fundamenta uma grande parte do conhecimento matemático moderno. Organizar, compor, classificar, representar graficamente também com diagramas. Codificar também é importante, porque só assim a gente consegue lidar com uma quantidade tão absurda de informações. Eu encerro esse papo, na verdade esse monólogo,
Mas encerro esse momento, então, tentando fazer uma reflexão e já tentando também fornecer a resposta sobre se é possível, será que não é um devaneio ou talvez um palpite afoito introduzir a sistemática na escola? Eu vou pegar primeiro 3 autores que eu considero muito interessantes em termos de teoria geral de aprendizagem. Se a gente for pensar em termos de desenvolvimento cognitivo das crianças, certamente no ensino médio elas são plenamente capazes de compreender qualquer tipo de complexidade que o adulto consegue. Todo o maquinário, todo o contexto neurológico já está pronto e preparado e até ansioso por isso. A diferença talvez seja que faltam alguns pré-requisitos ainda, mas é aí que nós entramos. Uma vez que esses pré-requisitos são estabelecidos, a habilidade desses alunos começa a ser muito grande, e se nós não providenciarmos um alto nível de desafio, que é exatamente o que o Csikszentmihalyi, que é um húngaro, propõe. Ele diz que o modelo ideal de desenvolvimento das inteligências, que ele chama de fluxo, depende de um alto nível de habilidade e também de um alto nível de desafio. Somos nós que devemos possibilitar os alunos a desenvolver essas habilidades, mas uma vez que eles fazem isso ou estão fazendo isso, cabe a nós também apresentar esses desafios motivadores. Inclusive, o Csikszentmihalyi ele propõe que esses desafios eles são talvez um dos maiores motivadores na escola. Eu acabei mencionando Vygotsky porque eu tenho me lembrado nas últimas semanas da importância que ele traz também para a ideia do desenvolvimento cognitivo. De fato, nós temos a possibilidade de estarmos muito próximos da zona de desenvolvimento proximal desses alunos. E a sistemática permite isso porque a complexidade dos assuntos abordados é gigantesca. E existe uma fundamentação também, né? Não poderia deixar de citar isso. Existe uma fundamentação teórica e muito bem validada já na cultura acadêmica, com livros, capítulos, artigos científicos, palestras e eventos e até concursos específicos para preenchimento de vagas em universidades de ponta, em que a sistemática tem um papel fundamental na educação. E digo educação básica. Educação básica. São artigos e livros, inclusive em português. Existem e não são poucos. Isso tem se aprimorado, tem se desenvolvido nos últimos 20 anos, mas já tem sido visto resultados espetaculares derivados de algumas dessas práticas. Eu não poderia deixar de citar também que talvez isso seja o fator mais convincente. Tudo isso é possível, pois já foi testado, já foi aplicado. Nós, inclusive no colégio, já fizemos isso com a molecada do fundamental. E vemos ainda hoje, ainda sabemos apreciar os frutos impressionantes que eles começam a apresentar. Eles têm as limitações deles, claro que ainda têm. Estão em processo intenso de desenvolvimento cognitivo. Mas eles já começam a ter um olhar complexo que dificilmente percebemos em crianças, pelo menos no que tange às inteligências voltadas para as ciências e para o raciocínio lógico e de argumentação também. Conseguimos perceber uma complexidade e um olhar muito aprimorado nesses alunos. Muito bem, o tema é muito amplo, eu tentei abreviar da melhor forma que eu pude, certamente incorri em perdas importantíssimas ao longo do processo, eu só tentei valorizar e salientar aquilo que eu achei que era chave, alguns dos pontos-chave, alguns dos pontos fundamentais para esse curto tempo que tivemos. Espero que na próxima vez possamos conversar sobre isso, e nesse momento certamente surgem muitas opiniões, muitas ideias que devem ser consideradas, analisadas e muitas vezes aproveitadas. Obrigado, até mais.